Olá pessoal, hoje teremos uma batalha entre duas criaturas do universo de lendas urbanas, que será Chupa-Cabra versus Bicho-Papão. Em muitas fazendas do mundo estavam sendo relatados animais mortos pelas fazendas, que principalmente eram cabras. Muitas delas tinham marcas de como se uma criatura tivesse sugado seu sangue. Assim a criatura foi apelidada de Chupa-Cabra. Seus poderes e habilidades são características físicas sobre-humanas. Sentidos aprimorados podem ser classificados como quando seu usuário tem sentidos físicos, tais como visão, olfato, audição e tato muito acima do normal. Caso fossemos comparar os seres humanos com os animais, uma parte teria super sentidos comparado a nós, como cães, cheiro, morcegos, audição, e aves, visão. Há mais de 5 sentidos disponíveis para os seres humanos, mas para além dos 5 queridos clássicos, visão, audição, olfato, tato e paladar, os restantes são sentidos internos, tais como a sensação de estar ciente da posição de suas partes do corpo, como os pés ou dedos, manipulação corporal. O usuário tem controle completo sobre as anatomias do corpo, sendo seu ou dos outros, incluindo pele, unhas, gordura, músculos, sangue, nervos, etc. O que lhes permite alterar livremente e manipulá-los. O usuário pode fazer crescer apêndices adicionais e partes do corpo ou removê-los. Ele pode ser capaz de manipular corpos em níveis celulares, subcelulares e químicos. Escalada de superfície. Escalada em superfícies é a capacidade de se mover ao longo de paredes, tetos e superfícies semelhantes sem o risco de cair por gravidade. Isso pode envolver uma variedade de métodos diferentes, desde criar atração entre uma parte do corpo e a superfície até fazer uso de footwork com espinhos. O importante é que o usuário tenha liberdade de movimento em todas as paredes e tetos convencionais sem precisar alterar significativamente a própria parede ou teto ou depender de recursos específicos presentes neles que não seriam encontrados em superfícies lisas. Deve-se ter em mente que os casos de movimento ao longo de superfícies por puro impulso ou por danificar as paredes não devem ser classificados como essa habilidade, pois são simplesmente consequências comuns da velocidade sobre-humana e da força sobre-humana, respectivamente, em vez de serem poderes distintos por conta própria. Manipulação de energia vital. O usuário pode criar, moldar e manipular a força vital, a força fundamental que permite que a vida apareça, exista, cresça e floresça em todo o universo. Eles podem controlar sua própria força de vida que há dentro deles, permitindo-lhes alcançar um poder incalculável. Os usuários usam poderes físicos, espirituais e mentais para controlar sua força vital. Bicho-Papão era um homem chamado Stuart Nichols que foi amaldiçoado por espíritos malignos desconhecidos. Desde então ele tem que matar crianças para não morrer. Seus poderes e habilidades são características físicas sobre-humanas. Sentidos aprimorados podem ser classificados como quando seu usuário tem sentidos físicos, tais como visão, olfato, audição e tato muito acima do normal. Caso fossemos comparar os seres humanos com os animais, uma parte teria super sentidos comparado a nós, como cães, cheiro, morcegos, audição, e aves, visão. Há mais de 5 sentidos disponíveis para os seres humanos, mas para além dos 5 queridos clássicos, visão, audição, olfato, tato e paladar, os restantes são sentidos internos, tais como a sensação de estar ciente da posição de suas partes do corpo, como os pés ou dedos, manipulação corporal. O usuário tem controle completo sobre as anatomias do corpo, sendo seu ou dos outros, incluindo pele, unhas, gordura, músculos, sangue, nervos, etc. O que lhes permite alterar livremente e manipulá-los. O usuário pode fazer crescer apêndices adicionais e partes do corpo ou removê-los. Ele pode ser capaz de manipular corpos em níveis celulares, subcelulares e químicos. Escalada de superfície. Escalada em superfícies é a capacidade de se mover ao longo de paredes, tetos e superfícies semelhantes sem o risco de cair por gravidade. Isso pode envolver uma variedade de métodos diferentes, desde criar atração entre uma parte do corpo e a superfície até fazer uso de footwork com espinhos. O importante é que o usuário tenha liberdade de movimento em todas as paredes e tetos convencionais sem precisar alterar significativamente a própria parede ou teto ou depender de recursos específicos presentes neles que não seriam encontrados em superfícies lisas. Deve-se ter em mente que os casos de movimento ao longo de superfícies por puro impulso ou por danificar as paredes não devem ser classificados como essa habilidade,
pois são simplesmente consequências comuns da velocidade sobre-humana e da força sobre-humana, respectivamente, em vez de serem poderes distintos por conta própria. Manipulação de energia vital. O usuário pode criar, moldar e manipular a força vital, a força fundamental que permite que a vida apareça, exista, cresça e floresça em todo o universo. Eles podem controlar sua própria força de vida que há dentro deles, permitindo-lhes alcançar um poder incalculável. Os usuários usam poderes físicos, espirituais e mentais para controlar sua força vital. Foi capaz de levantar um caminhão com 2 adultos, capaz de jogar cabras adultas facilmente para bem longe e foi capaz de se igualar um humano adulto em força física. Assim como Bojaman, foi capaz de aguentar tiros, mas não de uma 12, e sim de um revólver. Aguentou socos de um humano adulto, aguentou uma árvore gigantesca que caiu em cima de si, capaz de acompanhar um carro. Ele não tem feitos de inteligência, ele é puro instinto. Levantou humanos adultos com extrema facilidade e levantou uma montanha pequena capaz de carregar várias crianças em um saco, declarado ser capaz de segurar um cais. Aguentou vários tiros de uma 12 e resistiu a estacas perfurando seu corpo. Foi atropelado por um caminhão, ficou vivo depois de uma caverna desabar em cima de si. Foi declarado ser mais rápido que um carro, chegou ao topo de uma montanha em 1 minuto. Bolou várias estratégias para capturar crianças.